discute os problemas e desafios de Caicó e da região do Seridó, com a participação de convidados especiais. No ar, Panorama Debate. Seis horas 33 minutos, hoje é o Dia Internacional da Mulher e fizemos questão de convidar aqui 3 mulheres para representar todas as mulheres nos seus mais variados segmentos da sociedade, né? Para debatermos um pouco dessa data, os desafios, as conquistas, né? E a gente tem a alegria de receber hoje aqui no nosso programa a Sandra Kelly, professora da UFRN, Paula Targino, soldado dos bombeiros, e a Cíntia Vieira, que é também soldado do 6º Batalhão da Polícia Militar. Interessante, quando eu anunciei que elas viriam aqui, eu recebi tantas sugestões. Leva alguém da área tal. Se eu fosse anotar as sugestões que eu recebi ontem aqui, acho que não caberia aqui, né, as mulheres do nosso estúdio. Mas que bom, né? Isso mostra realmente que a mulher hoje ela está onde ela deve estar, né? E essa questão do protagonismo feminino cresce a cada dia, né, na nossa sociedade. Paula, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Bom dia ao pessoal que está acompanhando a gente pelo vídeo também. Parabéns pelo seu dia, viu? Muito obrigada. Estou muito feliz com o convite e de poder vir aqui falar junto com essas grandes mulheres. Antes de entrarmos aqui nos nossos temas, né? Me fala um pouco da sua trajetória. Como é que você chegou, por exemplo? Como é que você escolheu ser bombeiro? Então, eu estudava para a área de segurança. Sempre gostei dessa área, até porque meus 2 irmãos mais velhos são policiais. Então eu tinha uma admiração por eles e acabei seguindo para essa área também. Entrei no Corpo de Bombeiros em 2018, no curso de formação. Foi a primeira turma de mulheres praças do Corpo de Bombeiros aqui do Rio Grande do Norte. E nós somos as pioneiras, né? A gente tinha que quebrar barreiras e paradigmas dentro da instituição para mostrar que a mulher era capaz de exercer a mesma função. Foi fácil chegar onde você queria chegar? Não, nunca é fácil. Na verdade, eu acredito que não é fácil nem para mulheres nem para homens, mas tudo depende de dedicação e estudo. E a minha turma 2018, a gente tinha em mente que nós precisávamos chegar com um padrão elevado, com a moral elevada para mostrar para eles que a gente estava pronta para o serviço e pronta para integrar as fileiras do Corpo de Bombeiros. Hoje aqui em Caicó, nos bombeiros, só tem você de mulher? Não. Tenho eu e Maria Clara, não pôde estar aqui porque está de férias, mas somos 2, em breve seremos mais, com a graça de Deus. Você ainda acha que é pouca a presença feminina na sua corporação? Eu acho que agora, levando em consideração as porcentagens de militares, eu acho que é uma porcentagem já significativa, mas claro, pode aumentar. Mas quando eu entrei, havia apenas 3 mulheres. E entramos no estado todo? No estado inteiro. E as 3 eram oficiais, ou seja, ocupavam posição de comando. E aí nós entramos 18 mulheres para as fileiras, assim, a gente chama para pedra, a gente chama pedra. O que é pedra? A pedra é o serviço operacional. Sim. A gente chegou para estar ombro a ombro, né? Ombreando os nossos colegas ali no caminhão, no ABT, na ambulância, que é a UR, no salvamento. E nós tivemos já grandes apresentações, assim, digamos, grandes atuações das nossas bombeiras. Ingrid, em Natal, e Raíssa, no salvamento. Comoveram já pessoas pela televisão, com a atuação delas. Ariane, no ABT, junto com tantas outras. Nós temos também, agora, assim, nós temos mulheres em todos os quartéis do Rio Grande do Norte. Inclusive, Caicó também teve o protagonismo e pela primeira vez tem uma comandante mulher nos bombeiros, né? Sim, Fernanda, né? Nós tivemos em 2020, 2021, ali, meados, a Tenente Fernanda, que agora está no CFP, no CFP não, no Cefap-BM, né? Ela veio e comandou Caicó por um tempo considerável. Foi uma grande liderança. Que legal, né? Cíntia Vieira, ela que é policial militar, né, do 6º Batalhão da Polícia Militar aqui em Caicó. Quem conhece a Cíntia, né, a Paula também é caicoense, a Cíntia também é caicoense. Quem conhece a Cíntia, né, achava que ela iria enveredar um pouco para a política, né, até pelas suas lutas, né, sociais, mas acabou na Polícia Militar, né? Me conta um pouco da sua história, Cíntia, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da 95.
Marcos, meu pai era policial militar. Algumas pessoas não sabem, mas meu pai era, inclusive, um policial antigo, da turma de 89. Então, ele faleceu quando eu era criança, mas meu pai era policial militar. Eu enveredei, e eu, desde criança, ia fazer direito, né? Enveredei pelo direito, consegui entrar na UFRN aqui no SERES, me formei no SERES, tá, diretora. E na faculdade de Direito, você tem contato com vários assuntos, vários aspectos sociais, de justiça social. A universidade como um todo, ela proporciona muito isso, essa visão ampliada. Então, eu acho importante para o jovem como um todo, ele se sentir tocado pelas questões sociais, as mudanças que o mundo precisa sentir. E parece que são caminhos divergentes o que eu segui, mas eu vejo que faz parte da minha história e muito do que eu sou, da minha formação, de quem eu tenho. Então, disso, eu formei em Direito, ainda passei na OAB, advoguei, mas percebi que talvez não fosse aquilo que eu me realizasse. Em 2018, teve concurso para a PM e eu fiz o concurso, passei, inclusive passei para a primeira turma, porque foram várias turmas, e todo lugar é espaço de luta, todo lugar é espaço de... Eu, enquanto policial militar, eu não sou um agente... eu sozinho com minhas visões políticas e tal. A gente diz que quando está com a farda, meu partido é a polícia. Mas dentro da polícia você vê também o que a polícia pode ser um agente de transformação. A segurança pública como um todo, ele tem um papel de agente social muito forte para a sociedade, que algumas vezes as pessoas esquecem, mas nós somos agente de transformação social. Nós somos os que estamos mais próximos do caos social, a ponta da lança. E até para entrar no curso de formação, todas as minhas ideias e questões de igualdade também faziam sentido, porque no momento em que eu passei para o concurso da polícia, eu estava dentro das vagas. Era um concurso com 1000 vagas, das quais 62 eram para mulheres e 938 eram para homens. E eu consegui Você veja a diferença, né? Eu consegui ficar dentro das 62, mas aquilo mexia muito comigo, porque eu via pessoas com notas muito altas fora no concurso por causa desse limite assim, de vagas, pessoas que queriam muito fazer parte da corporação. Então, a gente foi para a Assembleia Legislativa, teve um debate, alguns deputados entenderam, depois a gente conversou também com o governo, conversou com a governadora, e o Ministério Público sentou com a governadora, explicou a situação, enfim. Hoje nós temos, depois desse concurso, chamaram o restante do pessoal, mas hoje nós temos igualdade de ingresso. Hoje, se tiverem 500 vagas para a Polícia Militar, se você for homem ou para mulher, você vai concorrer para as 500 vagas. Você acha que foi a luta feminina que contribuiu para isso? Mas não a minha luta. Eu vejo a luta daquela primeira turma de praça, das pioneiras lá, daquela primeira turma de praças, a formação delas era isolada, né? Elas não se formavam entre todos. Primeiro tiveram 2 oficiais, que elas se formaram, elas tiveram que ir para Pernambuco, aí se formaram, voltaram para cá, e elas foram as comandantes da primeira turma de praças. E essa primeira turma de praças, elas tinham que enfrentar, para você ter ideia, eu vi no meu curso de formação, a gente anda de coque, né? A policial militar, ela fica de coque. Mas quando você está no vestuário, se trocando, as meninas soltam o cabelo. Tem menina com o cabelo aqui. E as pioneiras, para você ter ideia, para elas fazerem parte, elas tinham que cortar o cabelo Joãozinho. Cabelo curto, no caso. Curto. Só o primeiro desafio dela para poder dizer que ia ser policial militar, ela tinha que abrir mão do seu cabelo. Para hoje, quando eu vejo, já é então, eu vejo que todas as minhas convicções e as minhas ideias de justiça, de igualdade, talvez não me afastaram da polícia, talvez me aproximaram da ideia que eu tenho do que seria uma instituição militar, uma segurança pública e o que a segurança pública pode ofertar para a sociedade. Ouvi aqui agora a Sandra Kelly, nossa professora, ex-diretora do SERES da nossa UFRN. Sandra, e você? Me conta um pouco da sua história, como é que surgiu esse desejo pela educação. Parabéns também pelo Dia da Mulher. Sandra, bom dia. Oi, Marcos, bom dia a todas e todos que nos acompanham. Primeiro falar da emoção, porque esses depoimentos são emocionantes, né? São emocionantes porque há poucas décadas atrás, essas histórias seriam impossíveis ou inviabilizadas, né? Então é muito bonito ver essas garotas aqui falando das suas trajetórias, das suas lutas e das suas conquistas. Bem, Marcos, eu sou, talvez,
igual a tantas histórias, né? Tantas histórias que acontecem por aí. Minha trajetória passa pelo bairro Barra Nova, onde eu fui criança e adolescente, estudando na escola Manuel Fernandes Jorge, que hoje não mais existe, estudando no SEJA, que hoje está fechado, né? Uma garota que, filha de caminhoneiro e uma dona de casa, né? Ali cria mesmo do bairro Barra Nova, com uma família grande, muitos tios, primos ali. A Barra Nova era como se fosse uma grande casa, né? A rua que nós morávamos, na rua André Salles, uma grande casa onde as pessoas cuidavam uma das outras, né? Terminei jovem o meu ensino médio, fui aprovada imediatamente, ainda no vestibular, e comecei a cursar geografia, concluí geografia e me tornei professora. Professora aqui do Colégio Diocesano, professora do Joaquim Apolinar, professora do SEJA, onde eu também fui aluna. E logo em 90 ingressei na universidade, morei em Rondônia por 16 anos, que foi uma grande escola para mim. Depois retornei ao Rio Grande do Norte, através de concurso, retornei ao Rio Grande do Norte, trabalhando em Natal e depois trabalhando em Caicó, que era meu grande objetivo, voltar para casa. Eu já fazia uma grande trajetória, muitos anos fora de casa, e queria voltar. E voltei, estou aqui desde 2011, definitivamente. Que bom, né? Vou abrir aqui o microfone agora para as 3, né? Vamos colocar aqui algumas temáticas e não é obrigado a um concordar com o outro, não. Se discordar, fique à vontade com relação aqui às nossas indagações, né? Paula Tagino, na sua opinião, quais são os principais desafios, né, que as mulheres ainda enfrentam em todo o nosso mundo, Caicó, Seridó, o nosso estado, e como é que o Dia da Mulher ele pode ajudar a conscientizar sobre essas questões, na sua opinião? Então, Marcos, eu estava escutando aqui a Cíntia falando a respeito das vagas para PM. No meu concurso, que foi antes do dela, foi em 2017, as vagas foram abertas. Não tinha cota de vaga para homens ou mulheres. E por isso que na hora que eu falei, de acordo com as porcentagens, eu acho que hoje a gente já tem até um número significativo. Porque no meu concurso foram inicialmente 70 vagas, mas depois mudaram para 90. E das 90 vagas, 18 foram mulheres. Então, assim, de acordo com as porcentagens das mulheres que procuram esse tipo de serviço, hoje em dia a gente é bem mais representado, e no Corpo de Bombeiros a gente não teve esse problema com cota de vaga. Nós entramos, nós fizemos o mesmo curso, todos juntos, homens e mulheres, com alojamentos separados, concorremos da mesma forma lá dentro, mas ainda existe, dentro acredito, de todas as instituições, um certo cuidado. Nós vamos a operações e os homens querem ser gentis conosco, de levar mochilas costais que nós carregamos nas costas, de 20 litros de água. E a gente deixa bem claro que nós entramos para o serviço para o serviço. Você encara isso como uma gentileza ou como uma dúvida se você vai aguentar realmente o trabalho, por exemplo? Não, eu encaro como uma gentileza. A gente percebe na fala, no tratamento, quando não é uma gentileza. E eu confesso que eu sinto mais dentro do Corpo de Bombeiros, posso falar pela minha instituição, que é muito mais cuidado e gentileza do que propriamente achar que eu não posso estar lá. Pelo menos aqui e onde eu trabalhei, sempre fui muito respeitada pelas minhas capacidades, porque antes de trabalhar operacionalmente, eu trabalhava administrativamente e sempre me consultaram, inclusive superiores oficiais que a respeito de processos, confiam plenamente nas minhas capacidades para operações também, como eu fui em Patu, na Serra do Lima, e também ontem eu estava trabalhando de abelha e tive que subir uma escada com 8 metros de altura para capturar um enxame, e eles confiam em mim, e confiam nas minhas colegas também. Mas, claro, não é a instituição, são as pessoas. Existem homens que realmente tem uma dificuldade a mais de aceitar a presença e de aceitar a forma como a gente tem se colocado, né, diante do ambiente de trabalho. Mas não só homens, inclusive mulheres também, que acreditam que talvez se fossem um homem no socorro, o socorro fosse mais bem feito. Já aconteceu isso com você, por exemplo? Não, mas eu já conheço histórias que aconteceram.
Cíntia, e na Polícia Militar, existe, você já se deparou, claro, a gente não está aqui para apresentar nomes e sim discutir comportamentos, né? Você já se deparou com preconceito, com machismo, não? A gente está falando de instituições militares, né, Marcos? Que a velocidade em que as transformações sociais acontecem, elas já são lentas. Dentro da instituição militar, ela é mais lenta ainda pela própria estrutura de como se é formado. As coisas são feitas para permanecerem. Então, esse ingresso, tudo que é novo, tudo que é ingresso, existe um certo recuo. Por exemplo, não só nós mulheres, mas existiu uma ideia na minha turma, por exemplo. Minha turma foi a primeira turma da polícia que necessariamente para você entrar nela, você teria que ter nível superior. O meu concurso foi para nível superior. Então, quando meu pai entrou, quando alguém entrou, precisar entrar na polícia era nível fundamental. Então, algumas pessoas antigas, elas teriam uma visão de que o trabalho da polícia não é um trabalho fácil, é um trabalho pesado, é um trabalho que você passa sono, é um trabalho que você talvez entre em ter um contato corporal com alguém, é um trabalho que exige fisicamente e mentalmente muito de você. Então, muitos antigos e tal imaginavam que talvez uma turma só com gente do nível superior, essas pessoas fossem mole de alguma forma por serviço, que elas não fossem se entregar da forma como seria necessário, que elas não fossem aptas para o trabalho, digamos, braçal, que elas estariam acostumadas só com essa parte. E a gente veio e teve que fazer a cara a tapa e se entregar mesmo em curso de formação para mostrar, não, nós temos capacidade de ser operacionais. E isso mostrou. E com relação à mulher, é um desafio ainda maior. Você mostrar, olha, eu tenho técnica para isso, eu posso estar nisso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. Então, mas isso também eu vejo essa questão, mas eu vejo que muitas vezes esse preconceito vem muito do desconhecido. Eles nunca tinham trabalhado com mulheres. Uma mulher que ele tem contato com uma mulher da família dele, eles nunca tinham trabalhado com mulheres. Então, até realmente chegar mulheres ali, dentro da guarnição, não sei o quê, e enfrentar o trabalho de igual para igual com eles realmente achavam que porque eles não conheciam isso. Então, eu acho que muitos preconceitos sociais, as pessoas têm preconceito mesmo, o do desconhecido, de coisas que eles não conhecem. Então, eu acho que hoje a gente vem quebrando muito disso. Muito pela questão do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Você veja que na história do 6º BPM, eu não me lembro de uma mulher ter comandado o 6º BPM, né? Você acha que pode ser um próximo passo? Sim, não só no BPM, mas no Comando Geral, em Secretaria de Segurança, eu acho que isso é um caminho possível. Agora eu vejo essa questão de comandar o BPM, nós temos no RN, estamos formando agora uma turma, mas uma quantidade de oficiais muito limitadas. São pequenos. Porque para comandar tem que ter uma patente, né? Exatamente. Por exemplo, a partir de major, né? É um batalhão. Mas normalmente vem um tenente-coronel. Então, a quantidade de policiais e oficiais é muito limitada. E lá em Natal, o comando da Metropolitana, o QCG como um todo, ele exige muitos cargos de confiança, muitas direções. Então, normalmente, essas oficiais, elas ficavam muito por lá. Até que tem essa turma que vem agora, como elas já entraram, já nessa questão do quantitativo de vaga não existir, então provavelmente formaremos muito mais oficiais e eu acho que futuramente será normal a gente ver mulheres comandando batalhões, porque a quantidade de mulheres ingressando enquanto oficiais também aumentou. Sandra, você recentemente esteve aí no topo, né, do SERES na direção, né? Você comandou muitos homens, dezenas de homens, professores, alunos, funcionários. Foi fácil chegar? Havia uma compreensão, uma aceitação dos homens com relação ao fato de você estar na direção do SERES, por exemplo? Bom, Marcos, considerando que nós fomos eleitos, né, houve um consenso já prévio e, como foi dito, né, esse é um trabalho que a gente faz permanente, né, de convencimento da nossa capacidade, de diálogo, né, de modo que se estabeleceu com certa tranquilidade, né. Mas eu queria aproveitar aqui para dizer como a educação é importante, né, na nossa trajetória, na trajetória de mulheres, como nos exemplos que nós estamos ouvindo aqui. Como é importante, sabe, Marcos, para as mulheres, para as garotas, estudarem e poderem ter um nível de escolaridade que as permitam alcançar certos postos, certas funções, certos cargos, né? E a gente sempre fala sobre isso com as nossas alunas. Hoje
Já há alguns anos, as mulheres são em maior número nas universidades, né? E isso é muito importante para a gente, porque essa emancipação passa pela nossa escolaridade, né? E eu fico muito feliz de ser professora e trabalhar nesse contexto de formação, sempre apontando essa direção que a educação, que a formação, que a qualificação dá na nossa emancipação, no nosso posicionamento, né? Nada nos é dado gratuitamente. E a educação, sem dúvida, é um grande instrumento de emancipação para as mulheres. Que bom, né? Paula, existem como é que existem mulheres que inspiraram na sua vida, que você até hoje se inspira, por exemplo, histórias de luta de mulheres que pautaram a sua caminhada, a sua trajetória? Sim, na verdade, eu tenho 10 mulheres para me inspirar de um lado da família. A lista é grande, então, né? E mais 2 do outro lado da família, sem contar minhas avós. Sim, minha mãe, minha maior inspiradora, sem dúvida, teve 4 filhos, sabia que a educação era o caminho, nos deu a melhor educação que ela conseguiu dar, e hoje ela tem 4 filhos bem criados. Fora ela, as minhas outras 9 tias, né? Irmãs dela, tia Sônia, tia Nira, tia Irene, tia Lúcia, que me incentivou muito a estudar, tia Cátia, tia Tica, todas mulheres muito trabalhadoras, tia Ana, que hoje mora fora e trabalha como assistente social em outro país, minha tia Sandra, que já faleceu, mas que teve a honra de ser laureada em enfermagem na Itália, no curso dela, e poder escolher o hospital que ela trabalhava. Hoje ela já é falecida. Fora isso, minha avó, né, materna, que teve a capacidade de ser uma mulher do campo, com pouca instrução, e ainda assim criar 11 filhos. 11 filhos, 10 mulheres, como a gente falava antigamente, não sei nem se a gente pode falar hoje, com M maiúsculo, 10 mulheres com M maiúsculo. E minhas tias por parte de pai também, Sônia e Suerda, que foram professoras. Minha avó, Dona Júlia Cambota, Julinha Cambota, a esposa do meu avô Zé Cambota, né? Que foi uma grande costureira aqui em Caicó também, com muita luta, muito sacrifício. Pôde entregar a família dela à sociedade. E minha mãe, artesã, ela é bordadeira. Meu pai, mecânico. E eu pude ter a melhor infância, a melhor criação, o melhor direcionamento. E lá em casa, não sei se porque fui criada com 3 homens, mas eu sempre pude tudo que eu queria, tudo que eu podia. Eu nunca tive uma coisa que eu quisesse fazer que minha mãe ou meu pai fizesse, não. Você não vai fazer. Eu sempre fui ensinada a estudar e a lutar pelo que eu quis. E hoje eu estou no Corpo de Bombeiros, que é um trabalho gratificante, é muito bom. A sociedade nos vê com bons olhos, e as primeiras vezes que eu saí na rua como bombeira em Natal, para mim foi uma alegria gigantesca, porque não havia bombeiras na rua em Natal, como não havia bombeiras na rua aqui. E o espanto das pessoas olhando 2 vezes para ver se era realmente uma mulher e vindo para tirar foto, conhecer. Eu ainda estou nesse processo, né? Toda vez que a gente sai, o pessoal quer foto, quer conhecer. E uma das experiências mais marcantes para mim, que tive inspirações também, as oficiais do Corpo de Bombeiros, né, que estavam lá. Foi o meu primeiro 7 de setembro em Natal. Nós formamos uma guarda-bandeira toda feminina e nós desfilamos pela Salgado Filho e Prudente de Moraes. E cada passo que a gente dava, as mulheres gritavam e se sentiam representadas. E aqui em Caicó também, o ano passado, o ano retrasado eu desfilei como porta-símbolo, e as mulheres também aplaudiam e se sentiam representadas, e essas são grandes alegrias de pequenos gestos que a gente recebe e vê o poder da imagem da gente ali à frente. E isso por uma única coisa, porque eu estudei e porque meus pais me disseram que eu podia. E meus irmãos me deram suporte e minha família me apoiou. Eu sempre
vou ser muito grata e ter de inspiração não só essas mulheres, mas também todos os homens que tiveram ali à frente da minha educação, tanto no Corpo de Bombeiros como no SERES, que eu sou contadora, formada no SERES. Tudo passa pelo SERES, né? Que bom, né? Isso nos orgulha. Legal, né? Eu me formei em 2010, então todas essas pessoas, mulheres e homens ali, no Corpo de Bombeiros também, direcionando a minha trajetória e me fazendo a mulher que eu sou hoje, com princípios, virtudes, com crenças e com esse ideal. Que legal, viu? E você, Cíntia, quais são as histórias de mulheres inspiradoras que você admira e por quê? A Paula trouxe uma relação de 10, né? Marcos, mas é uma coisa que passa muito por a gente. Eu tenho formação de leitura, de bagagem de leitura feminista, né? Mas eu tinha uma camisa, uma blusa que tinha vários, tipo, tem Angela Davis, Frida, não sei o quê, e no final tinha Manhinha. E minha mãe, a gente tinha vários embates, porque ela tem uma formação religiosa muito forte, né? Conservadora, e de certa forma ela não entendia quando falava em questão feminista. Eu fiz, mulher, mas a senhora é a minha maior inspiração feminista. E ela, quando olhava para mim, arregalou e começava a ver como eu fiz. A senhora foi quem sempre olhou para mim e disse que eu tudo podia. A senhora foi quem mandava eu estudar. A senhora foi que disse que eu nunca aceitasse homem me gritar. A senhora foi que disse que eu fosse dona de mim. A senhora... A maior formação feminista que eu tive na minha vida veio da senhora. Não foi de nenhum livro, não. Aí ela começou a rir, começou a perceber, entender o que eu estava tentando dizer com aquilo. Mas eu acho que são esses os exemplos que a gente mais tem. A questão de formação acadêmica, não sei o que, ele serve muito para embasar o que a gente vai dizer. Mas o exemplo de quem vive com a gente, por exemplo, lá na minha família paterna, são 9 Marias. E eu acho incrível a batalha daquelas mulheres, a luta desde minha avó, daquelas mulheres de trabalhar, de noite e tarde, o que for, no pesado, assim, para criar a quantidade de filhos, muitas vezes sozinhas, né, mãe solo, muitas vezes sozinha, e tentar encaminhar todas essas pessoas para o caminho do bem. Para estudar, para trabalhar, para ser uma pessoa do bem na sociedade. Né? Na minha família paterna e materna dos netos, eu fui a primeira a me formar. Só que eu tenho uma alegria imensa, porque depois de mim foram várias. Foram várias depois de mim. Então, isso me dá uma alegria. Eu sempre estou em contato com um primo, com não sei o que, conversando. Eu adoro conversar e indicar. Eu fico louca quando chega o período de... Eu fiz vestibular ainda, fiz o último vestibular do SERES, do UFRN, que... No SERES era... Antes do Enem. Antes do Enem. Foi foi o último vestibular de Direito. Que você tinha que escolher que queria aquele curso, senão... Eu fui desse tempo. Mas hoje, quando chega período de Enem, que fica minhas primas todas, eu gosto muito de estar perto e conversar sobre curso, e conversar sobre carreira, e conversar... Porque eu acho que o jovem, ele precisa sonhar. Ele precisa ter um plano para a sua vida. E eu concordo muito com Sandra aqui, que para nós mulheres essa questão da emancipação, né, desse protagonista feminino é o que define muito dessas possibilidades de você poder estar nesses mais diversos lugares, entendeu? Você trabalhar, você estudar, isso define. E a gente vê muito isso, mas a gente tem agora uma Patrulha Maria da Penha, né, em Caicó, para índices de violência como um todo. A mulher que ela não tem, né, o seu próprio trabalho, a mulher que depende, ela está numa situação de vulnerabilidade muito maior. A gente sabe que acontece em qualquer classe social. Não estou dizendo que não acontece, mas é um nível de vulnerabilidade muito maior, porque acaba que muitas vezes ela não consegue, não só por uma questão psicológica, mas financeiro mesmo, sair daquele ambiente com aquele homem agressor, com seus filhos, porque ela não tem como dar o sustento para os seus filhos. Então, a vulnerabilidade em que uma mulher que ela não tem capacidade de se manter, não tem uma certa formação, não tem um trabalho, dela estar em situações de vulnerabilidade sujeita à violência é muito maior. Então, eu acho que essa importância de se trabalhar, de se estudar, de se ter a sua vida, de se ter a sua independência, muito para que você possa também ter um pouco nas suas mãos a sua vida, o seu futuro e escolher, possibilidade de escolha, né? Sandra, e quais as mulheres inspiradoras na sua vida? Olha, Marcos, sem dúvida, essa pergunta remete à nossa família, né? Nossas avós, né? A nossa mãe, as nossas tias. Enquanto as meninas falavam aqui, eu me emocionava lembrando da minha mãe. Porque durante muito tempo, meu pai era caminhoneiro e passava muitos dias fora de casa, né? E mamãe ensinava, entre muitas coisas, blefar, né?
Por exemplo, né, a gente morava ali na Barra Nova e chegava alguém, talvez até incomodando um pouco ali a rotina. Aí mamãe dizia, vai chamar seu pai. Papai estava em Belém, estava em São Paulo. E a gente era educada a entrar em casa, né, fazer de conta que papai estava lá. E chegava e dizia, mamãe, papai está dormindo, é melhor a gente não chamar, né? Isso porque, para aquela pessoa, a presença masculina, imagem, né? A presença masculina podia ser um impedimento para alguma coisa, né? E ela tinha essas sacadas, né? E a gente entrava no jogo também, né? Então eu tive minha avó Carminha, minha avó Chiquinha como grandes inspirações. Mulheres que mediavam conflitos em casa, né? Aquelas mulheres que agregavam a família toda, que sempre era para o colo delas que a gente ia com os problemas, né? A mesma coisa, minhas tias, com suas lutas, com suas dificuldades. Também na minha trajetória fui acompanhando aquelas que tiveram a oportunidade de estudar, outras que não, mais né, com a idade mais avançada, até que elas, as mais recentes, minhas tias mais novas que tiveram a oportunidade de estudar até fazer universidade. As minhas irmãs, né, a minha irmã Eugênia, a minha irmã Natália, a minha irmã Márcia, Sueli. E como foi dito também, Marcos, o apoio familiar nas nossas lutas, nas nossas trajetórias, sabe? O apoio do pai, dos irmãos, dos tios, né? Que estão ali por perto para dizer, siga em frente, você é capaz, sabe? É um conjunto de pessoas que nos apoiam, que nos dão sustentação desde sempre, né? Desde a infância, que nos ensina a se posicionar direito, que nos ensina a andar de bicicleta, a andar de moto, e que diz, vá em frente, que nos orienta quando a gente está sozinha numa viagem, e assim por diante, sabe? Então eu tenho, inicialmente, a minha família como onde eu tenho grandes exemplos, grandes inspirações até hoje. Começar por você, obrigado pela sua participação, parabéns pelo Dia da Mulher, e para quem você desejaria os parabéns nesse dia? Bem, eu desejaria para minha irmã Eugênia, desejaria também para minha tia Gorete, para minha tia Socorro, tia Rita, né, tia Nevinha, desejo para elas. E desejo para todas, né? Para a gente foi um grande privilégio estar representando milhares de mulheres maravilhosas que nossa cidade tem, né? Muito competentes, dedicadas, capazes. Para mim foi uma grande honra, Marcos, estar aqui. Agradeço a sua sensibilidade, a sua delicadeza de contar conosco, né? Enfim, né? A todas que estão nos lugares mais distantes, na zona rural, nas suas tarefas domésticas, fazendo a sua parte para que, às vezes, a família siga em frente. Então, a todas elas que eu dedico. Que bom. Cíntia, parabéns pelo seu dia, e para quem você desejaria os parabéns nesse momento? Obrigada, Marcos. Eu desejo para todas as mulheres no geral, as trabalhadoras, as que batalham, as que criam seus filhos, as que encaminham, que sustentam essa sociedade, né, trazendo princípios, trazendo o exemplo Jubem, tentando encaminhar, tentando apaziguar um pouco, trazer paz. E dedico especialmente para as mulheres da minha vida, né? Dedico para minha esposa, eu sou casada com outra mulher, dedico para minha mãe, para as minhas tias, para minha tia. Desejo um feliz Dia das Mulheres para todas nós, e que sejamos daqui para frente, né? Que venham muitas conquistas, que venham muitos sonhos, e que a mulher cada vez tenha mais protagonismo social. Paula, parabéns pelo seu dia, para quem você desejaria os parabéns? Muito obrigada, Marcos. Eu desejo os parabéns primeiro para minha mãe. Qual o nome da sua mãe? É Antônia. Antônia. Minha mãe é Antônia. Antônia Tagino? Não, é Tagino do pai. Antônia Araújo. Alves de Araújo, mais conhecida como Toinha de Rubinho de Zé Cambota. Minha mãe, minha tia Sônia, eu vou falar tia Sônia no nome das minhas outras tias. São muitas, né? São muitas. E, em especial, eu quero desejar também para uma prima minha, Juliana. E, para não excluir o meu grupo de amigas oncológicas, eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mulheres para as mulheres que me apoiaram durante o momento mais difícil da minha vida, que foi Gláucia Lima, Lauana, Lidiane, Adele e tantas outras mulheres que, além das suas batalhas fora de casa, no trabalho, em casa, também enfrentam a batalha pela vida aí no tratamento oncológico. Então, um especial bem grandão, feliz Dia das Mulheres para essas mulheres. Marcos, eu posso falar? Marcos, só antes de ter aqui umas mensagens aqui, bom dia, põe os parabéns às mulheres pelo seu dia especial, e um questionamento aí.
Para Sandra Kelly, qual a opinião dela sobre o porquê até hoje não houve uma mulher à frente do executivo em Caicó? Agora tem que ser bem rapidinho, porque o tempo estourou aqui, viu? Bom, Marcos, estamos aí, né? Eu acho que tem muitas mulheres competentes, talvez ainda não tenha tido a articulação necessária, o reconhecimento necessário para que a gente tenha uma mulher frente à Prefeitura de Caicó. Você não está à disposição para as eleições? Olha... Você quer voltar aqui e falar em outra? Quero voltar aqui para falar sobre isso. Mas, Marcos, eu queria apenas mandar também um abraço para minha filha Vitória, né? E para minha namorada Micheline Lobo, senão eu apanho quando chegar em casa. Com certeza. E tem aqui outra mensagem aqui. Parabéns a Cintia e Paula e a nossa eterna Sandra Kelly. Marcos, a professora Sandra Kelly chegou à época no CDS, nos anos 80, com a moto XL Duty. Procede isso? Procede. Né? Chamo ela de Malu Mader, olha só, né? Que é o Sargento Márcio que mandou essa mensagem para mim. Que bacana, marcou sim a minha vida e nos meus alunos também. Ok, parabéns a vocês mulheres, todos os nossos ouvintes também. A gente volta já já com mais informações aqui no nosso Panorama 95. O Supermercado Ligzab preparou com imenso carinho e dedicação uma seleção incrível de ofertas especiais em celebração ao Dia da Mulher.